a ti por cada dia. Sei que estás comigo em toda a vida. Eu quero ser melhor pra te agradar. Doar todo o meu amor e te dedicar. Fazer a minha parte pra um bem maior. Fazer a minha parte pro bem crescer entre nós. Ele está aqui pra tocar o meu coração. Sinto o seu poder renovar toda a minha fé. Agradeço a ti por cada dia. Sei que estás comigo em toda a vida. Eu quero ser melhor pra te agradar. Doar todo o meu amor e te dedicar. Eu quero ser melhor pra te agradar. Doar todo o meu amor e te dedicar. Fazer a minha parte pra um bem maior. Fazer a minha parte pro bem crescer entre nós. Crescer entre nós. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim desce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje o nosso palestrante da noite será o Carlos, com o tema Os Trabalhadores de Última Hora. Pedimos que Deus nos abençoe nessa live, abençoe o palestrante, para que seja inspirado nessa noite. Que assim seja. Estamos esperando ele desconectar.
Oi, Carlos. Oi, Vanessa, boa noite. Boa noite. Tudo E bem? você? Bem também, graças a Deus, tranquilo. Queria só pedir pro pessoal ver se o áudio tá bom aí, porque das outras vezes tá dando problema. Confirmam aí, galera, se o áudio tá bom, se não tá dando nenhuma distorção, essas coisas. Enquanto isso, eu vou deixar aí falando, Carlos. Qualquer coisa, se eles falarem Ah, que tá alguma coisa errada. então, antes de começar no tema, vamos ver se todos lembraram de pegar a sua garrafinha d'água ou um copo de água para poder frutificar. Tá? Esse é o nosso primeiro momento da fé, de mostrarmos a nossa fé. Então, vamos confiar que a espiritualidade, com certeza, realiza o seu trabalho, né? Porque nós vamos estar falando de trabalho, os trabalhadores da última hora. E é um tema oportuno para o momento em que vivemos. Tá? Por que ele é oportuno? Porque, de alguma forma, nós nos consideramos trabalhadores da última hora. Mas será que nós temos o entendimento e a consciência do que representa ser o trabalhador da última hora? Qual é a nossa contribuição nesse momento que podemos estar realizando com Jesus? Então, vamos entender a mensagem de Jesus para que a gente possa perceber se nós somos ou não somos o trabalhador da última hora. Porque é interessante que Jesus começa essa parábola, como todas, é aquilo que nós já falamos algumas vezes, que no passado, na época de Jesus, antes de Jesus e até pouco tempo, os ensinamentos eram passados por histórias, por parábolas, né? Por mitos, porque ele tinha uma ideia de atravessar o tempo e de forçar com que nós exercitássemos a nossa memória, a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, para que possamos entender, então, a mensagem. E essa mensagem não é diferente, porque nós precisamos entender as partes. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Semelhante a um pai de família. Então, ele já se considera como um pai de família. E sai de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar na vinha. Então, veja, por que ele sai de madrugada? Já é uma questão a ser levantada. E ele sai para aliciar trabalhadores para trabalhar numa vinha. A vinha, nós sabemos que é uma plantação de parreiras, né? Onde vai produzir uvas. Ele não fala que tipo de trabalho ia se desenvolver nesse momento. Ele só falou que saiu para aliciar esses trabalhadores para que pudessem trabalhar na vinha. Essa vinha já estava pronta, era só colher a uva, ou tinha que preparar a terra, semear a semente ou semear as mudas? Qual era o trabalho a ser realizado naquele momento? Mas o importante é que ele saiu de madrugada. E o que isso representa para nós quando ele sai de madrugada? E em várias horas do dia ele foi chamando esses trabalhadores. Bom, vamos entender que nós temos que compreender o momento que nós vivemos hoje para que a gente possa compreender essa passagem de Jesus. Porque cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e da noite, das estações, experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Veja, então, da mesma forma que a Terra, para criar o dia e a noite, ela gira em torno do seu eixo, girando em torno do Sol, formando aí os 365 dias. Isso é uma lei simples que preside a divisão dos dias e da noite, como o Espírito vai trazer essa mensagem na Gênesis para Kardec. A Terra, como tudo no universo, está em movimento. Então, a Terra gira em torno do Sol, que o Sol, por si, gira em torno de uma constelação, que essa constelação está inserida na nossa galáxia, que é a Via Láctea, que gira em torno desse núcleo, que é uma nebulosa, e que essa nebulosa, consequentemente também, expandindo um pouco mais, vai girar em torno e juntamente com outras nebulosas, em torno de um ponto. Nós, como é que vamos definir esse ponto, né? Está muito distante, mas há um movimento no universo constante. E esse movimento
o que eles nos causam? Eles trazem alguma consequência efetiva para nós aqui nesse minúsculo planeta, nesse ponto obscuro do sistema da Via Láctea? Com certeza. Todos os movimentos, todos os planetas, eles relacionam uns com os outros. Por mais que nós não entendemos, não podemos às vezes até não acreditar nisso, mas há uma influência. E hoje, para percebermos essa influência, que os estudiosos da astrologia, da astrofísica, já entendem que nós entramos na era de Aquário. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos num ponto onde há mais presença de luz do que anteriormente na outra era. E essas eras, elas demoram centenas de anos, de milhares de séculos para a realização completa. Quer dizer, uma órbita que, enquanto nós demoramos 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, o Sol demora aí séculos e milhares de séculos para dar uma volta em torno dessa constelação de qual nós fazemos parte. E cada ciclo desse, ele representa um momento na nossa vida. Por isso que Jesus saiu de madrugada, porque quando ele saiu ainda estava escuro, nós estávamos ainda no ponto escuro da Via Láctea. Agora nós já estamos num ponto claro, então nós somos os trabalhadores da nona, da 12ª hora, como diz na parábola, que ele saiu a aliciar. Então, daí há uma ideia de trabalhadores da última hora, da qual os espíritos vão falar com Kardec, e são chegados os tempos. Dizem em todas as partes marcadas por Deus que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E quando eles falam em grande acontecimento, a gente espera algumas catástrofes, aqueles movimentos, né? Como nós já vimos na Bíblia, a Arca de Noé, uma série de outras histórias, que realmente aconteceram, mas naquela época era necessário. Hoje, quais são os grandes acontecimentos que vai trazer a regeneração da humanidade? Já que nós alcançamos um outro ponto, né? E aí ele vai dizer que as grandes acomodações do planeta já não vão acontecer mais. O nosso planeta já está mais equilibrado. O que nós temos que trabalhar agora? Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma providência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Tudo na criação é harmonia. Então, agora nós devemos trabalhar para a harmonia do planeta. Mas não é só a harmonia do planeta que nós temos que trabalhar. É a harmonia do homem, é a nossa harmonia. Porque o Espírito continua dizendo para Kardec o seguinte: isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Não são só nós encarnados que estamos envolvidos nesse processo, mas toda a população do planeta, encarnados e desencarnados, estão envolvidos nesse processo. Então, veja, ao aspecto físico do progresso, porque a lei do progresso é uma lei divina, uma lei para todos. Então, todos nós do planeta estamos em evolução. Desde o átomo ao arcanjo, tudo está em evolução. Também a Terra está em evolução. Só que ela vai progredir, mas ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento do habitante guarda relação, o melhoramento da habitação guarda relação com o habitante. Tá? Então, na medida que o habitante melhora moral, psicologicamente, o seu habitat vai melhorar. Porque nós nos harmonizamos, nós nos organizamos melhor, nós damos uma outra extensão na nossa natureza. Nós vamos entender isso mais um pouco à frente. Na medida que nós vamos analisando essa parábola. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. O homem, com a sua inteligência,
chegaram a resultados que jamais haviam alcançado do ponto de vista da ciência e da arte. Isso basta nós olharmos para fora que a gente percebe o quanto que da época de Jesus para cá, o quanto que nesses 100 anos nós progredimos em todos os sentidos, no meio de transporte, no meio de comunicação, o nosso conforto nas nossas moradias, uma série de fatores desenvolveram para que a gente pudesse estar da ciência e do bem-estar, nós adiantamos muito. Agora, o resto que é de fazer que reine entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que vai assegurar realmente o bem-estar moral, porque nós alcançamos o bem-estar físico. Hoje nós temos casa, nós temos cadeira, nós temos sofá, camas, uma série de fatores que no passado não tinham. Então, hoje nós temos um bem-estar físico. Mas e o bem-estar moral? Que é o bem-estar dos relacionamentos. E esses aqui precisam de ser avançados. Então, quando nós vamos estudar essa palavra, o Espírito Erasto ele diz que essa voz o chama sem cessar a abnegação. Essa voz que conclama e alicia os trabalhadores, eles nos chamam a abnegação. E o que é a abnegação? E Jesus, na continuidade da palavra, onde ele vai remunerar os seus trabalhadores, e ele combinou com os primeiros uma moeda, e com os últimos ele falou, vou pagar o que acho que é visto, né? Mas qual é o valor dessa moeda? Qual é o pagamento de Jesus para aquele que trabalha na sua vinha? E aquilo que eu já ponderei no início, qual é o trabalho da vinha? O que nós vamos realizar nessa vinha? É o que a gente vai, então, entender agora. Porque a abnegação é caracterizada pelo desprendimento e altruísmo em que é a superação das tendências egoístas. Então, nós temos que desprender das situações egoístas e da nossa personalidade em conquista dos benefícios do próximo, dos demais. Será que nós já estamos trabalhando a nossa abnegação? Não? A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Esse é o momento que nós caminhamos rapidamente na live de perguntas e respostas, onde as pessoas questionaram essa situação da mediunidade. A mediunidade, a cada dia mais, ela vai brilhar, porque o sol vai apresentar esses dois mundos. Nós vamos vivenciar os dois mundos mais próximos, que é o mundo físico e o mundo extrafísico, que é o mundo dos espíritos. E aí, o Espírito de Allah chama a atenção, que a vossa falange se arme, pois de resolução e de coragem. Precisamos ter resolução e coragem. Mãos à obra. A charrua está pronta. A terra espera. É preciso trabalhar. Olha, então o Erasto aqui nos dá uma pista bacana, né? Nós não estamos colhendo a uva ainda. A terra, a charrua está pronta. Para quem não sabe o que é charrua, é o arado. Porque o arado, naquela época, ele era puxado por tração animal, ele era só de não sei o que nome daria ali, para essa lâmina do arado, que vai sucando a terra. E ele trabalhava mais profundo do que o arado hoje, né? E essa terra espera, é preciso trabalhar. Então a charrua está pronta. Nós ainda estamos trabalhando na preparação do vinhedo. Nós não estamos colhendo a uva. Ide e agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que Ele vos confiou. Mas meditai que entre os chamados, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Olha a nossa rota. Para onde que nós estamos conduzindo? Por que Ele nos chama a atenção para que a gente deve olhar a nossa rota? Será que nós estamos realmente trabalhando para o Senhor ou trabalhando para os interesses próprios? Então, essa é a nossa rota. Vamos entender um pouco mais.
Depois nós pegamos a fala do Espírito de verdade, quando ele diz que nós já atingimos o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O tempo já está atingido. Por que o tempo está atingido? Porque naquela época já se falava, porque eles sabiam que o movimento da Terra chegaria nesse momento, nesse patamar da presença de mais luz. Né? Então, se nós temos a presença de mais luz, as coisas viriam mais à tona. Nós enxergaríamos o mundo como ele de fato é. E iria confundir os ímpios, né? Aqueles que não querem fazer a vontade do Senhor. Então, nós atingimos esse tempo. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor. Por que nós seremos felizes? Porque nós continuaremos na seara dele. Nós continuaremos a trabalhar com ele. Porque aqueles que não trabalharem com o interesse do Senhor, mas trabalhar somente com o nosso interesse, o que é que nós vamos produzir? O que é que nós vamos estar buscando? E aí, quando ele encerra essa palavra falando que muitos chamados e poucos escolhidos, aí nós entendemos por que são poucos escolhidos. Mas não no entendimento nosso, porque poucos vão deixar a terra, muitos ficarão sobre a terra. Não dá para perceber no trabalho de Jesus, onde a sua colheita é da menor parte. Ele, com certeza, vai conseguir aliciar o maior número de trabalhadores para dar continuidade à sua tarefa, né? Que é da regeneração, não da terra propriamente dito, mas de todos os habitantes que habitam sobre a terra. E ele continua dizendo que felizes serão aqueles que dão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. A obra deve estar pronta. Mas quando é a sua chegada? E qual o tempo que nós temos para concluir essa obra? Nós não sabemos disso, mas o interesse da obra tem que ser maior que os nossos interesses. Aquilo que nós aprendemos com Jesus, quando ele disse que a vontade dele é fazer a vontade do Pai. O seu alimento é trazer a palavra do Pai a todos os seus irmãos. Essa era a obra dele. Então, ele trabalhou com desinteresse próprio e sempre com interesse na obra e executando aquilo que o Pai o recomendou. Qual é o nosso trabalho, o nosso desempenho a ser feito, principalmente nesse momento? E por que eu digo esse momento? Porque é um momento de caos, né? Onde vem conturbações, aos movimentos dinâmicos aí da natureza, onde traz, de uma certa forma, um caos, porque traz uma doença, e todos nós ficamos perdidos aí e rogando até a Deus para que passe essa pandemia, para que passe essa doença. Mas qual é a nossa parte que nós estamos executando? Será que nós estamos trabalhando juntos? Será que nós estamos unindo os nossos esforços a fim de concluirmos as obras? E aí é uma questão que nós temos que questionar, porque o Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora corrija todos os erros, através de leis edificantes e clara indiscutivelmente. Então, o próprio Deus espera as criaturas, espera que nós possamos trabalhar as nossas falhas, corrigir, para que a gente possa entender esse processo e caminharmos adiante, que é o que nós vamos fazer. Porque a vida nos pede qualidades essenciais, qualidades que muitas vezes a gente questiona, porque essa qualidade está muito atrelada à felicidade. Será que ao trabalharmos na linha do Senhor nós vamos ser felizes? Nós encontraremos a nossa felicidade? Porque o que é felicidade? Se a gente pergunta para um, para outro, a natureza da vida, de uma certa forma, desconhecendo ela, a gente busca onde é a felicidade. E quando nós perguntamos para ser feliz, nós logo dizemos o seguinte: precisa ter saúde, principalmente nesse momento de pandemia. Então, a saúde é que nos traz feliz.
felicidade. Mas se nós perguntarmos para uma pessoa saudável, forte, se ele é feliz, ele acaba dizendo, pera lá, eu sou feliz, mas se tivesse um pouco de dinheiro, né? Então, o dinheiro traz felicidade. Mas nós vamos encontrar pessoas que têm saúde, dinheiro e não têm felicidade. Aí ele vai dizer que o que falta para ele é a amado, o amada, a família. Mas nós vamos encontrar aquela pessoa que tem saúde, tem dinheiro, tem família, mas também é infeliz. A capacidade intelectual talvez seria o motivo da nossa infelicidade. Se nós temos uma capacidade intelectual mais dinâmica, mais avançada, podendo compreender mais coisas da ciência, da tecnologia, mas nós vamos encontrar pessoas que têm saúde, têm dinheiro, têm posição, têm capacidade intelectual porque trabalham na ciência, mas também não é feliz. E isso preocupou o Jung, né? Carl Jung, ele que era suíço, ele morava na Suíça. A Suíça, que naquela época dele já havia alcançado um padrão de vida muito bom, as pessoas estavam muito bem e ele volta e meia recebendo pacientes, pessoas adultas, os seus 30, 40 anos, já bem de saúde, bem financeiramente, com a vida econômica muito boa, com a família constituída, com filhos, mas faltava alguma coisa, mas era infeliz. E o que faltava para essas criaturas ser felizes? O que dinamizaria a vida dessas pessoas? Nós começamos a agir, nós começamos a viver naquela expectativa de milho, né? Essa é uma expectativa que quando você coloca uma espiga de milho amarrado num tronco no centro do moinho e põe um animal para puxar. Ele, para alcançar aquela espiga, ele não para. À medida que ele tenta alcançar a espiga, ele está movimentando o moinho, mas ele não alcança a espiga. E a gente começou a agir dessa forma, sem uma consciência lógica, mas buscando sempre as coisas e não alcançando a felicidade. E aí nós vimos uma comparação que nós achamos fantástica, que é a manga. Pegamos um caroço de manga. Para esse caroço, para ele se tornar feliz, o que ele precisa? Então, ele precisa de terra e água, para que ele possa, então, crescer, fazer aquilo que ele veio, né? Que é um fruto, que é uma semente. Nós demos terra, água para ele, ele cresceu, né? Começou a crescer. Para ele se tornar feliz, o que ele precisa? Ele precisa crescer, se tornar maior, criar um tronco e florescer. Criar folhas, copa. Bom, então ele já tinha isso, porque o sol em abundância fez com que ele crescesse e ele desenvolvesse. Mas para que ele fosse feliz, para que essa mangueira então fosse feliz, o que ela precisava? Então ela precisava de dar frutos. E qual que é o fruto da mangueira? A manga, todos nós sabemos. Então, quando ela dá a manga, quando ela dá os seus frutos, então ela se torna completa, ela se torna plena e ela é feliz. Quando nós fazemos essa comparação e trazemos para o homem, o que nós precisamos para ser feliz? Então, nós também precisamos de dar o fruto. Mas qual é o fruto do homem? O Eclesiastes diz que nós devemos crescer e multiplicar-vos. Então, nós achamos que crescer, casar e multiplicar, ter filhos. Mas filhos é o nosso fruto? Homens, aqui é que o Gibran fala, vossos filhos não são seus filhos, mas são filhos de Deus. Então, os nossos filhos não são nossos frutos. O que é o fruto do homem? O que nós vamos crescer, desenvolver e dar? Quais são os nossos frutos? E é por isso que está sempre esse vazio, porque nós não nos encontramos, porque nós não compreendemos e não queremos compreender que nós também temos que, de alguma sorte, contribuir com o progresso do planeta. E esse progresso, essa evolução, que são os nossos frutos. Mas qual é? Quando nós vamos para a vinha do Senhor, nós devemos produzir um fruto. Qual é o nosso fruto? Qual é o nosso trabalho?
E para isso nós buscamos entender, porque a vida é bela e a beleza nos alegra. Quando nós olhamos um cenário bonito, né? Quando nós percebemos um entardecer ou um amanhecer que o sol vem ali maravilhoso, com aquela exuberância da natureza, isso nos alegra ou nos entristece? Isso normalmente nos alegra. Quando nós contemplamos a natureza, isso nos dá prazer. E isso, de uma certa forma, esse prazer nos causa alegria. Pensando nisso, o que a vida nos revela? A vida nos revela beleza, padrões de beleza, padrões de alegria, padrões de felicidade. Mas será que os nossos animais têm a mesma natureza nossa? De sentir prazer quando observa esse nascer ou esse entardecer do sol? Nós já presenciamos um cachorro ou um macaco ali, vendo a natureza, vendo o entardecer do sol, escrevendo uma poesia, deixando uma lágrima rolar. Eles não têm essa percepção. Então, aquilo que causa prazer em nós não é o mesmo animal. E a natureza, quando nós entramos numa mata fechada e nós percebemos aquela beleza, o que a natureza nos traz? Ela nos traz harmonia. Quando nós contemplamos a natureza, o sol nascer, nós estamos percebendo a harmonia. A natureza nos traz harmonia. A natureza, ela não preocupa com a forma, com a lógica, ela preocupa com a harmonia. Por isso que quando nós entramos numa mata, nós sentimos uma paz, nós sentimos harmonia. Não há uma lógica na natureza. A paz é aquele velho ditado: se você quer ter paz, você não tem razão. Se você quer ter razão, você não tem paz. A natureza não quer ter razão, ela quer ter paz, ela tem harmonia. Então, pensando dessa forma, nós temos três qualidades essenciais que nós devemos desenvolver. Isso fazem parte das virtudes, né? Três qualidades essenciais. A primeira é a harmonia, que é a beleza. E essa beleza nos traz inteligência. A outra qualidade é a justiça. E a justiça nos remete aqui a leis. Quando nós gostamos de futebol, e por que o futebol é diferente do basquete, que é diferente do vôlei? Porque cada um tem as suas leis próprias. E o que caracteriza o futebol são as suas leis. O que caracteriza o basquete são as suas leis. Para nós participarmos de um clube, de uma agremiação, nós vamos ter que, além de pagar, nós vamos ter que assinar um documento que nós concordamos com aquelas leis que ali estão estabelecidas. E quando nós estamos ali dentro, nós devemos cumpri-las. Não é assim? Da mesma sorte, nós temos as leis de Deus, que eu preciso de conhecê-las, eu vou cumprir ou não vou cumprir? Eu quero ou não quero? Isso nos traz a vontade. Então, a justiça, as leis estão ligadas à vontade. E no tripé nós temos a bondade, que a bondade é que nos traz amor, sabedoria, aquela capacidade de enxergar, não com os olhos, mas enxergar com o coração. Aquilo que o Cristo cansou de nos demonstrar quando vinha as pessoas já conversar com ele, que ele já percebia, porque ele não enxergava com os olhos, ele enxergava com o coração, ele percebia o sentimento, mas ele não percebia com os nossos olhos, porque quando nós olhamos para uma pessoa, nós queremos adivinhar o que ela está pensando, nós queremos imaginar essa ou aquela situação. Não, nós não devemos imaginar, nós devemos ser bons. E quando nós nos tornamos bons, quando nós vamos de encontro das pessoas, nós vamos sentir a pessoa. Então, essas três qualidades, essas três virtudes que nós devemos desenvolver. E para que nós possamos desenvolver,
nós precisamos de conhecer quais são as leis que nos regem, quais são as leis que estabelecem as nossas relações com a vida e com o Pai. Porque se uma pessoa é má, ela não segue as leis, ela não respeita as coisas. E a gente percebe pelas nossas ações no nosso cotidiano. Uma pessoa que joga a lixo na rua, que derruba as coisas, que não está nem aí, ela não consegue seguir as leis dos homens, ela consegue seguir as leis de Deus. É uma pessoa má. Ela pode não estar fazendo uma maldade diretamente a uma pessoa, mas ela está fazendo uma maldade à natureza. Então, ela não respeita as leis. Se ela não respeita as leis, dificilmente ela encontra harmonia. Porque na vida, a maior parte da vida não tem lógica. Ela tem harmonia, ela tem beleza. E assim nós vamos construindo. Porque quando eu começo a entender as leis, eu posso deixar um copo, né? Vamos ter um copo de água aqui, eu estou aqui bebendo água, eu posso deixar esse copo cair. Ele vai quebrar naturalmente e vai deixar de ser um copo. Eu estou sendo uma pessoa má, porque eu estou desfazendo de um bem. E esse bem, quando eu entendo que ele foi feito por alguém, e esse alguém entendia essas leis, porque ele fez com que as moléculas se juntassem, e esse copo também ele é formado por 70% de água, da mesma forma que eu sou formado de 70% de água. E todo o meu corpo, ele segue uma lei muito inteligente, muito capaz, porque para fazer uma máquina perfeita como essa nossa, essa lei tem que ser muito perfeita e muito inteligente. Agregar essas mesmas moléculas de uma outra maneira, de uma outra forma, da qual ela produzisse esse corpo. Isso são leis. E que ela rege, e que rege uma harmonia. Se hoje eu não estou em harmonia, é por conta da minha própria natureza, por conta dos meus próprios pensamentos, dos meus próprios interesses, que eu estou em desarmonia. Mas na medida que eu procuro entender toda a minha natureza física e espiritual, eu começo a me harmonizar comigo mesmo. Eu começo a me harmonizar com a natureza. E aí, diante desse harmonizar, eu pergunto qual é a construção, qual é a tarefa que nós devemos fazer na casa do Pai? Qual é a tarefa que Jesus nos aliciou? Já que ele veio implantar o reino de Deus, mas veio construir o reino de Deus onde? Ele não veio fazer obras físicas, porque a obra física já está feita, a terra já está toda constituída. Ele veio construir o reino de Deus em nossas consciências, em nossos corações. E qual é a tarefa que nós devemos desempenhar, principalmente nesse momento? Porque o homem, ele não só pode contemplar a beleza, mas pode produzir a beleza. Porque inteligência é a capacidade de produzir harmonia em qualquer circunstância. Inteligência é a capacidade de produzir harmonia em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida, nós devemos estar produzindo harmonia. E imprimir harmonia em nós. Porque quando nós saímos e encontramos um chato, qual a nossa preocupação? Nós nos irritamos, nós muitas vezes brigamos com esse chato, e esse mesmo chato chega perto de uma outra pessoa e essa pessoa dá risada. O problema é o chato ou somos nós? O problema somos nós. Se o problema somos nós, é falta de harmonia. Porque tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Então, a Terra progrediu fisicamente e ela vem transformando. Moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Essa é a nossa grande tarefa nesse momento. E o Confúcio diz o seguinte: quando os homens bons inconscientemente começam a trabalhar pelas causas que destroem o ser humano, o mundo não tem solução, porque os bons inconscientemente se filiaram aos maus. E as causas que destroem o ser humano, quais são as causas? Quando ele passa a trabalhar pela vida.
e começa a trabalhar, quando ele para de trabalhar para a vida e começa a trabalhar para as suas realizações pessoais. Quando nós passamos a trabalhar para as nossas realizações pessoais e realizações materiais, com a ânsia de ter e de ter e de ter, esquecendo o restante, nós passamos a destruir a nossa vida e destruir a vida do mundo, que é o que hoje nós vivemos, né? Essa completa destruição, da qual Jesus novamente vai clamar. Então, por isso eu questionei lá no início, será que nós somos os trabalhadores da última hora? Sim, nós somos. Porque essa é a nossa última hora que nós temos para nos redimir e trabalhar no nosso adiantamento. Porque se nós não aproveitarmos esta hora, naturalmente, na próxima encarnação, nós vamos fazer um planeta um pouco mais rústico, porque é um planeta primitivo, onde que as benesses que nós já alcançamos nesse planeta, nós não vamos ter. Então, esse é o último momento que nós temos para nos redimir. Esse é o momento que nós temos para trabalhar a nossa consciência, a nossa harmonia. E é por isso que o Espírito de Verdade nos conclamou, irmão, deixemos os nossos interesses de lado, os nossos melindos, nosso orgulho, e chamamos, vamos unir força e vamos trabalhar, vamos nos harmonizar para que a espiritualidade possa então, para que Jesus possa então, no final, dar a moeda merecida. Que Jesus, a sua infinita misericórdia e bondade, ele possa perceber em nossos corações realmente essa vontade, esse gosto pela sua obra, que é trabalharmos o nosso coração. E, voltando o pensamento a ele e aos amigos espirituais, com a certeza que nesse momento ele vai estar fluidificando a nossa água para harmonizarmos, né? Ajudar a harmonizarmos o nosso corpo físico, buscando aí também harmonizar os nossos pensamentos. Então, Jesus amigo, nós te agradecemos esta oportunidade de conexão com os nossos irmãos e agradecemos de ti, dos nossos benfeitores, por trazer para nós as tuas vibrações dos teus laboratórios infinitos, o remédio, o elixir, Senhor, que vai nos dinamizar para cumprirmos com a tua obra sobre a terra. Nosso muito obrigado, muita paz a todos. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Faltou, Vanessa, aquela paisagem no fundo aí hoje, hein? Senti falta dela. É porque eu fiz da minha casa agora, casa nova. Ah, Aí, aí eu tenho que organizar a estrutura lá a estrutura antiga, né? Mas a gente organiza das próximas. Então tá tá, bom. gente. Lembrando Pegou, que. Hum? Vanessa, no momento eu fiquei preocupado, mas será que estava, porque o pessoal estava acompanhando, porque que não mostra nada, você sumiu aí, né? Mas acho que deu certo direitinho, né? Deu? Deu tudo certo. Ah, então tá ótimo. Bom, Então falou. tá Muito obrigado, bom. tá? Muita paz a todos. Obrigada, Carlos. Então, gente, lembrando que amanhã a gente tem aula de psicoeducação e quinta-feira, amanhã às 19 horas e quinta-feira às 19h30 perguntas e respostas e sábado às 14 horas. Então, boa noite a todos e a gente espera vocês amanhã. Boa noite.